A visão daquela criatura horrenda queimava em meus olhos. Eu tremia de medo, mas não conseguia desviar o olhar. O lobisomem estava ali, na beira da mata, olhando para o campo com seus olhos que brilhavam como brasas. E então, ele começou a se mover. Ele estava indo em direção ao campo de gado. Preenchido por um terror indescritível, corri em direção ao quarto dos meus pais. Pai, mãe, a criatura, ela tá indo pro campo de gado, eu gritei, minhas palavras se atropelando umas sobre as outras. Meu pai, que dormia um sono pesado, se levantou imediatamente, os olhos arregalados de surpresa e preocupação. Minha mãe, sempre a mais calma de nós três, parecia pálida. Dionísio, o que você está dizendo? Ela perguntou, sua voz um sussurro trêmulo. O lobo, mãe, o lobisomem, ele tá aqui, eu gritei, apontando para a janela. Não havia tempo para explicações. Meu pai, com um aceno de cabeça para minha mãe, correu para a sala e pegou sua velha espingarda, sempre pronta em caso de emergência. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de determinação e medo. Fique aqui com sua mãe, Dionísio. Tranque a porta e não saia por nada, ele ordenou. Eu apenas concordei, ainda em estado de choque. Zeca, que havia me seguido até o quarto dos meus pais, rosnava baixinho, os pelos do seu dorso eriçados. Oséias saiu pela porta da frente, a espingarda em sua mão e uma lanterna na outra. Zeca correu junto com ele, apesar das minhas tentativas de chamá-lo de volta. A porta se fechou atrás deles com um baque surdo, e eu a tranquei, como meu pai havia ordenado. A casa parecia estranhamente silenciosa. O único som era o meu coração batendo acelerado e o barulho distante do gado se agitando. Jandira e eu nos sentamos na sala, a luz fraca do abajur lançando sombras dançantes pelas paredes. O tempo parecia ter parado. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu podia ouvir os uivos distantes da criatura, cada vez mais perto. Meu estômago revirava de medo e preocupação. O que estava acontecendo lá fora? Meu pai e Zeca estavam bem? E então, de repente, ouvi um estrondo. O som de algo pesado batendo contra a cerca do campo de gado. O chão pareceu tremer sob meus pés, e eu mal conseguia respirar. O que estava acontecendo lá fora? Ouvi o disparo de uma espingarda, seguido por um uivo agudo e muito alto. Minha mãe e eu nos entreolhamos, os olhos arregalados de puro terror. O silêncio que se seguiu foi quase pior do que o barulho. Passei as minhas mãos trêmulas pelo rosto, tentando clarear a mente. Eu queria correr, queria sair e ver o que estava acontecendo, mas a ordem do meu pai ecoava em minha cabeça. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. O silêncio era ensurdecedor. Apenas o som da nossa respiração preenchia a sala. E então, um som que quase me fez pular de susto. A porta se abrindo. Zeca entrou correndo, o pelo todo eriçado e com marcas de sujeira. Ele olhou para mim com olhos arregalados e assustados. Mas de Oséias não havia sinal. Zeca! Eu exclamei, correndo até ele e me abaixando para examiná-lo. Mas estava claramente assustado. Onde está o pai, Zeca? Eu perguntei. Foi então que ouvimos o som de passos lentos e arrastados se aproximando da porta. Meu coração pareceu parar. Eu olhei para minha mãe, que se levantou do sofá,
os olhos fixos na porta. A porta se abriu lentamente, revelando a figura de Oséias. Ele estava ofegante, a roupa rasgada e suja de terra. Na mão, a espingarda parecia mais pesada do que nunca. "Pai!" eu gritei, correndo até ele. Ele me deu um sorriso cansado e pousou a mão no meu ombro. "Estamos seguros, Dionísio. Pelo menos, por enquanto." Após a aterrorizante noite de confronto com o lobisomem, nós passamos o restante da madrugada em vigília, assustados com a possibilidade do monstro retornar e buscar vingança. Zeca, normalmente um cão valente, não se distanciou da gente, seus olhos atentos e orelhas em pé, como se estivesse à espera de qualquer sinal de perigo. Quando os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, um alívio momentâneo pareceu nos invadir. Oséias, cansado mas determinado, preparou-se para sair e verificar os danos causados pela criatura ao nosso rebanho. Eu insisti para que ele esperasse Xavier, que sempre chegava cedo. No entanto, ao contrário do habitual, Xavier estava atrasado. Quando ele finalmente chegou, já passava das 9 da manhã. Seu semblante estava abatido e suas roupas estavam sujas, como se tivesse passado a noite na rua. Ao questioná-lo sobre o atraso, Xavier deu desculpas vagas, mencionando problemas pessoais que precisou resolver. Havia algo estranho em seu comportamento. Ele parecia nervoso, evitando o contato visual. Meu pai e eu trocamos olhares de desconfiança, mas decidimos não revelar o ocorrido na noite anterior. Meu pai resolveu dispensar Xavier. As desculpas dadas por ele e os acontecimentos da noite anterior deixaram muita desconfiança. No período da tarde, decidi ir até a venda local do Antônio. Normalmente, ele estava sempre lá, atrás do balcão, com seu sorriso amigável e à disposição para um bom papo. Mas naquele dia, a venda estava fechada. Ao perguntar aos vizinhos, fui informado que Antônio havia saído repentinamente da cidade, alegando assuntos pessoais em outra localidade. Isso me pegou de surpresa, pois Antônio nunca havia mencionado qualquer plano de viagem. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama, olhando para o teto, a mente repleta de pensamentos e teorias, uma dúvida começou a me atormentar. Será que Xavier era o lobisomem? Ou seria Antônio, que havia saído repentinamente da cidade? Os dias que se seguiram foram de apreensão. Cada ruído noturno, cada movimento incomum nos fazia saltar de susto. No entanto, o lobisomem não voltou a aparecer. Um ano se passou desde aquela noite aterrorizante. Decidi me mudar para a capital, onde iria estudar medicina veterinária. Meu pai e minha mãe me apoiaram, embora eu soubesse que eles sentiriam minha falta. Eu também sentiria falta deles, de Zeca, do sítio, mas sabia que era necessário seguir em frente. Antes de partir, fiz uma última visita à venda local. Ela havia sido vendida a um novo proprietário, mas a lembrança de Antônio ainda pairava no ar. Ao sair da venda, olhei uma última vez para o sítio e para a mata. Não pude deixar de sentir um arrepio ao me lembrar daquela noite. De alguma forma, eu sabia que nunca esqueceria. Embarquei no ônibus com um último olhar para trás, carregando comigo as memórias de uma vida simples e pacífica que foi interrompida por uma criatura das trevas. O mistério do lobisomem permaneceu sem solução, mas uma suspeita me perseguia. Eu não posso dizer com certeza quem era o lobisomem. A suspeita sobre Xavier era forte, o seu comportamento estranho e sua aparência na manhã após o ataque.
Mas a saída repentina de Antônio, um homem tão querido e conhecido na cidade, também deixava uma interrogação na minha mente. Talvez eu nunca saiba a verdade, mas uma coisa é certa: aquela experiência mudou minha vida para sempre. Many days is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside.